A Bíblia nos fala aqui sobre a Sulamita. Uma mulher, aparentemente, pela sociedade daquela época, tinha uma vida boa, razoável, bem de vida, mas ela tinha algo que lhe faltara, que era filhos. E naquele tempo, hoje assim, tem ainda esses preconceitos, mas dependendo do país e do lugar. A mulher, quando ela não gerava, ela era taxada como uma amaldiçoada, como uma mulher que tinha pecados ocultos, tinha feito algo contra Deus. Enfim, aquela mulher, ela aparentava para as pessoas que estava tudo bem. E ela observava que todos os dias o profeta passava lá. E aí ela sentiu no coração de falar com seu marido de fazer um quarto para ele, para o profeta Eliseu. E aí o ajudante, o auxiliador do profeta, ele disse para o profeta que ela não tinha filhos. O profeta ficou até preocupado, porque ele queria, de uma forma, demonstrar um gesto de carinho pela caridade que ela fazia, porque era muito cansativo para ele realmente ir e voltar todos os dias. Então, depois que passou-se uns anos, aquela criança, ela engravida, teve esse filho, viveu muitos momentos maravilhosos, mas um dia aquela criança passa mal e morre. E ela, em silêncio, não comentou nada com seu esposo. Ela pegou aquela criança, colocou no jumento e foi atrás do profeta. Ela sabia que a única pessoa que poderia resolver aquela situação era Deus, porque foi através da boca daquele profeta, daquele homem de Deus, que Deus operou o milagre dela, que era impossível de gerar. E todas as vezes que eu vejo essa pregação, Deus fala comigo de uma forma diferente. Muitas vezes vem ventos nas nossas vidas, irmãos, queridos e amados, que nós muitas vezes não esperamos. Muitas vezes entram pessoas nas nossas vidas que às vezes a gente estende até a mão, ajuda, mas essas pessoas, em vez de nos tratar com gratidão pelaquilo que muitas vezes nós fazemos, sem nem querer algo em troca, porque Deus sabe do teu coração, essa pessoa, ela mostra verdadeiramente o caráter dela. As atitudes, a gente passa a observar depois de um tempo. E aí a gente se decepciona. E muitas vezes você vai entender, porque você já colocou expectativa em situações, em pessoas, em algo, e você levou punhaladas. E ali, eu refletindo sobre essa história, Deus fala comigo que quando a gente coloca a nossa expectativa em Deus, tudo dá certo. Eu sei que muitas vezes os problemas vêm, as lutas vêm, porque na vida com Deus, mediante quem você é, saiba de uma coisa, não vai ser só de mares e rosa não. Tem pessoas que acham que servir a Deus é tudo bem, vai ser tudo, uma vida feliz, sem problemas, pelo contrário. A gente vê que os ímpios, as pessoas que não temem a Deus, elas até têm problemas, mas não chega a ter tanto como um servo do Senhor. E um dia eu perguntei isso para o Senhor. A diferença é que o inimigo das nossas almas, quando você não tem uma vida direcionada com Deus, você não tem uma vida regrada em obediência, eu digo em todas as situações, porque tem pessoas que acham que fazer de um lado e ser do outro, não. Tem pessoas que vivem uma vida intimamente regrada, uma pessoa que abre mão de muita coisa para viver uma vida com Deus. E a vida dela começa a aparecer várias situações, testes e mais testes que Deus coloca diante do caminho da pessoa para provar a fé dela. Porque o nosso Deus,
Ele é bom, Ele é bondoso, Ele é justiça, Ele é amor. E realmente Ele fala na palavra que Ele não nos desampara. Ele é a nossa força e a nossa fortaleza. Mas o nosso Deus também, Ele quer saber até que ponto que nós o amamos, até que ponto que nós verdadeiramente somos fiéis a Ele, né? Mas Ele permite as situações para nos dar essa oportunidade. E mesmo assim Ele não nos tira a liberdade da escolha, porque Ele nos deu livre-arbítrio, entende? Então, por vezes, a gente às vezes até cai, fraqueja, a gente desobedece, sabendo que as consequências virão. E isso Deus não vai intervir, porque Ele nos deu a liberdade de escolha. Então a gente vai ter que passar pelos processos, e muitos desses processos a gente vai ter que desencadear no caminho, porque às vezes a bênção estava pronta ali pertinho da gente, mas a gente não passou no teste, né? Digamos em uma prova que você ia tirar 10, você tirou 7,5. Então meio que você retrocedeu e tem que voltar tudo de novo. Então é mais ou menos isso, não sei se você vai entender. Mas uma coisa é certa, o Deus que te dá, Ele não te tira. Ele é verdadeiro, Ele promete e cumpre. Então aquela mulher, ela sabia que agora ela tem a alegria de ser mãe. E Deus o tiraria? Não. Então ela vai atrás do profeta. E ela pede para que ele venha resolver aquele problema. Porque ela sabia que ela naquele momento ela não pediu um filho. Ele lançou aquela palavra para ela e ela creu. Ela ainda naquele momento ela até ficou meio em dúvida, mas ela tomou posse porque ela sabia que a palavra que vem de Deus é verdadeira e ela sabia que Deus podia fazer alguma coisa. Então existem situações na minha e na sua vida que às vezes você não conta para ninguém. Às vezes é só você e Deus se alegra, porque quantas vezes você já fez isso e você se frustrou? Como eu falei no início do vídeo. Você colocou expectativa em pessoas e pessoas te fez coisas contrárias. Não é isso? Confiou, abriu demais e aí levou pro enlado. Então, a história dessa mulher mostra que tem situações que só cabe a Deus resolver. E só cabe você confiar e aceitar a vontade de Deus na sua vida. Muitas vezes, o teu querer não é o querer de Deus. Mas Deus, Ele sabe o momento certo de te tirar desta prova. Deus sabe o momento certo de dar um basta. Porque há situações que são repetidamente nas nossas vidas, não é isso? Então, quando isso acontece, sabe o que eu aprendi? Que Deus está querendo nos ensinar. Porque lá atrás, quando a gente passou por algo igual hoje, a gente não aprendeu a lição. Aí vem a prova, 7,5. Aí Deus faz a gente fazer de novo e Ele fica lá sentadinho olhando como professor, vendo o teu esforço. E você vai ganhar segundo o teu esforço. E Ele sabe disso porque Deus conhece você e Ele investe em você porque Ele sabe da tua capacidade. Então, se você foi reprovado antes, agora você vai ser aprovado. Para que você venha tomar posse da bênção, o milagre que Deus colocará na sua mão e você tenha estrutura para vivenciar ela na sua vida. Então aquela mulher, ela aprende que Deus, Ele dá, mas Ele também pode tirar se Ele quiser. E que às vezes a gente só sabe reclamar e a gente não sabe agradecer. Sim, ela viveu momentos bons com o seu filho. E ela teve o privilégio de tocar, de sentir um bebê antes que ela nem imaginara e Deus realizou. Mas se Deus quisesse tirar, Ele podia tirar. Mas Deus, Ele operou o milagre e aquele menino veio
a ser ressuscitado. Então, muitas vezes, isso nos ensina também que há situações que nós precisamos perder para entendermos o poder de Deus sobre as nossas vidas e que Deus pode fazer o que Ele quiser. E quando nós falamos, Deus, toma conta de mim, Deus, eu direciono minha vida ao Senhor, então estou dizendo o quê? Que o Senhor faça o que o Senhor achar melhor. Aí quando Deus começa a mexer no negócio, que as coisas vão ter que mudar de lugar. A bagunça vai acontecer, o rebuliço vai acontecer. Aí você começa a se questionar, ai meu Deus, por causa do que eu estou passando? Porque você pediu para Deus mexer na estrutura. Então essa estrutura, né, assim como um predeiro, a pessoa que conhece a obra entende. Vai ter que quebrar aqui, quebrar ali, até encaixar, botar a massinha, embolsar, fazer tarará, tarará, até ficar tudo certinho, né? E é desse jeito. Então, para que esteja tudo em ordem, Deus vai precisar fazer essa reforma, esse reboliço, você vai passar por esse processo da metanoia. E esse processo, muitas vezes dói, sangra, mas entenda que tudo que Deus está fazendo é a te aprimorando e te ensinando. E mais ainda, Ele te dá força para suportar. Entende? E lá na frente você vai entender o porquê de tudo isso. Então vamos lá, Mori. Agradeça ao Senhor por todos esses processos que você esteja passando. Porque para que você venha viver esse propósito maravilhoso de Deus, é preciso você passar por essa reforma, essa metanoia. Mas com a certeza que você viverá um milagre tão esperado e desejado. Não importa o tempo. E mais uma coisa, não dê ouvido a essas vozes. Porque também as vozes, as palavras maldizentes, elas podem também fazer você descrer e paralisar. Entendeu? Fique focado nesta prova para que você venha passar e ser aprovado diante de Deus. Amém?